E em quase todo o país, o Natal deve ser marcado por temporais. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que chuvas fortes devem atingir principalmente o norte do estado de São Paulo e os litorais paulista e paranaense e do norte de Santa Catarina. Os temporais também devem atingir as regiões norte e centro-oeste, os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Maranhão. Segundo o INMET, a previsão de chuvas vale para toda a semana. E com a chegada do verão, as chuvas já começaram a avançar por todo o país. A previsão já apontava que a véspera de Natal fosse marcada por chuvas intensas. Em Belo Horizonte, as ruas ficaram alagadas. Vamos para Minas Gerais com o repórter Rodrigo Costa. Boa noite, Rodrigo. Como o temporal atingiu a região aí em Minas? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kobayashi, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Choveu e choveu forte na tarde desta terça-feira em Belo Horizonte, em especial no Vale do Jatobá, região do Barreiro da capital mineira. Pessoas ficaram ilhadas, veículos foram arrastados pela água. O corpo de bombeiros foi acionado para a ocorrência de um casal e uma criança presos em cima do carro. Os militares também procuraram por veículos que foram levados por um córrego. 9 carros e uma moto teriam sido arrastados. Também houve ocorrência do muro de um estacionamento que caiu, estacionamento de um supermercado. Casas ficaram alagadas. Segundo a corporação, não há confirmação de vítimas desaparecidas. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, em 45 minutos, do 12h30 a 1h45 da tarde de hoje, choveu 41,1 milímetros na Regional do Barreiro, o equivalente a 12,1% da média de todo o mês de dezembro. Após a chuva, a Defesa Civil de Belo Horizonte vistoriou 8 imóveis e nenhum precisou ser interditado. A previsão é de chuva para a quarta-feira, dia de Natal, 25 de dezembro. Bem, Rodrigo Costa, diretamente da Jovem Pan, Poços de Caldas, em Minas Gerais. Muito obrigado pelas informações. Uma boa noite de Natal para você, Rodrigo. A gente se vê na programação da Jovem Pan. E eu já quero chamar o Cristiano Vilela, que está conosco nesta noite de Natal. Vilela, bem-vindo. Boa noite para você. Vamos comentar já, infelizmente, essas notícias envolvendo o temporal em boa parte do país. A gente viu agora a atualização da situação em Minas Gerais, porque chega o verão, chega também esses eventos climáticos. Cristiano Vilela, bem-vindo, boa noite. É isso aí, Kobayashi, uma ótima noite de Natal a você, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, infelizmente, mais uma vez, no período de verão, no período de festas de fim de ano, a gente é obrigado a conviver com esse tipo de notícia, com esse tipo de situação, que já é uma situação prevista, é pedra cantada, mas infelizmente planejamento é uma palavra que não existe no dicionário das autoridades públicas brasileiras, ou pelo menos da grande maioria das autoridades. Infelizmente, o país carece de planejamento, é algo que realmente entra ano e sai ano. A gente identifica, a gente se comove com os casos que acontecem, especialmente por conta do excesso de chuvas, mas nós vemos muito pouco, quase nada sendo feito no sentido de prevenir esses desastres que vão se intensificando cada vez mais agora por conta das mudanças climáticas, que é um fenômeno atual e que veio para ficar. Ô Vilela, e é porque a prevenção não dá voto, né? A prevenção é invisível. A gente não consegue fazer uma inauguração de uma ação preventiva. Infelizmente, a gente tem muitas ações públicas com base justamente com a finalidade eleitoral, com inaugurações, com obras públicas, né? E aí cabe ao cidadão, essa nossa audiência que está agora em véspera de Natal, certamente muitos deles se programando para viajar, ficar atento aos alertas, né, da Defesa Civil, às previsões de chuva, para não enfrentar nenhum problema como esse, né, Vilela? Exatamente, Koba, planejamento não dá voto, você colocou bem. Infelizmente, a gente vê um gasto grandioso, excessivo, com determinadas outras obras, outras atividades, que podem até ter a sua importância pontual, mas que não tem, talvez, o mesmo relevo de medidas de planejamento. E, infelizmente, o planejamento acaba não acontecendo. E, com isso, cabe a nós, cidadãos, procurar, de alguma forma, ter os nossos cuidados, especialmente nesse momento, seja com as nossas residências, na medida do possível,
seja também com a questão das estradas, que acaba aumentando muito mais o perigo, o número de carros nas ruas, nas pistas, em viagens nesse período do ano, combinado com chuva, é uma combinação muito grave e muito perigosa.